Está começando o Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou Felipe Chagas e esse é o nosso primeiro episódio desse podcast que nasceu na DTI, assim como os agilistas. Mas diferente dele, o foco aqui não vai ser agilismo, e sim toda a parte técnica da construção de sistemas. Pessoal, Entre Chaves é um projeto que nasceu no meio da quarentena, então estamos aqui construindo ele totalmente remoto, né? Nenhum dos integrantes está se vendo, e por isso assim a qualidade ainda não está no nível que a gente queria. Estamos aqui aprendendo como fazer essa gravação remota da melhor forma e vamos evoluindo pouco a pouco aí. Hoje estão presentes aqui Luiz. E aí, Luiz, dá um oi pra galera. Opa, tudo bom? Leonardo Ferreira. E aí, galera? Otávio. Opa, tamo aí. Temos um convidado especial aí, MVP Microsoft. Magela, pode chamar de Magela mesmo? Esse é os trem bonito. É minha saudação natural. Não fala MVP Microsoft não, senão você bota as expectativas lá no talo. E a gente vai falar aqui hoje, na verdade, de algumas coisas bem interessantes. E só Magela mesmo tá ótimo. Gustavo Magela ou Magela, isso é a forma que vocês quiserem. Quem manda aqui é vocês, eu tô só obedecendo. Prazer enorme estar aqui com vocês hoje falando nesse podcast maravilhoso para esse povo da DTI. Um beijo diretamente aqui da Irlanda, terra onde o coronavírus está estralando e onde a gente ainda continua mais de 95 dias dentro de casa só vendo balançar de árvore e piar de pássaro. Muito obrigado pelo convite, estamos aí para contribuir com vocês aí. A gente que agradece aí a presença. Hoje a gente vai falar sobre o evento que a Microsoft realizou, do Microsoft Build de 2020. Antes de entrar nos tópicos de cada um deles, eu queria fazer um comentário geral em relação ao evento, né? Esse ano a Microsoft ele fez, obviamente por conta da situação do Covid-19, um evento diferente, com um hot site, apresentações online. Acabou sendo um formato bem interessante, apesar dela já subir, né? Nos outros eventos dela já é comum ela subir, mas parece que teve um cuidado especial. E eu percebi no tom da Microsoft que não é recente, já é de alguns anos, uma preocupação cada vez maior com o desenvolvedor em si, né? Acho que se pegar a Microsoft de 10, 15 anos atrás, era uma empresa que estava ali, sou uma empresa enterprise, voltada para corporações grandes, e com o passar do tempo, cada vez mais ela foi se preocupando com o desenvolvimento, a comunidade de desenvolvedores, né? A gente viu aí o chaveamento para o .NET Core, com uma plataforma mais aberta, rodando em várias plataformas que não só o Windows. Então a gente vê que já não é de hoje, já tem alguns anos que a gente percebe essa tendência da Microsoft de dar uma atenção para a experiência do desenvolvedor em si e um apoio, uma atenção maior para a comunidade open source. E eu acho que esse evento, meio que eles deixaram isso mais evidente, né? O que vocês acharam, assim, como um tom geral do evento? Eu acho que até a Microsoft começou a olhar para o desenvolvedor como um público que ela quer atingir, e ela olhou para aquele desenvolvedor que está no Linux, que está no Mac, aquele desenvolvedor que estava com o Ruby on Rails por produtividade, e ela começou a focar e começou a olhar para a produtividade de uma maneira diferente. Ela começou a olhar para esse desenvolvedor que era mais hipster, né? O cara que mexia com Microsoft era o cara mais engomadinho, que estava num contexto mais enterprise mesmo. Ela começou a olhar para esse novo desenvolvedor que tem o costume de falar que odeia Microsoft, mas agora ele olha para o lado, ele está no Visual Studio Code, comitando no Git, ele está falando no Teams, ele já está começando a se cercar de ferramentas Microsoft no dia a dia dela. Ela está focando cada vez mais nesse cara que está na linha de comando, digitando, e várias novidades passaram por produtividade e por deixar os desenvolvedores mais adaptados e se sentindo mais inclusos na Microsoft. Então que a Microsoft ela está mais legal, eu tenho essa impressão, né, que com o tempo ela realmente está atingindo essa outra fatia do mercado de desenvolvimento. Eu acho que assim, ela está mais legal, mas o seu desenvolvedor Linux, né, de linha de comando, né, Chagas, você está nessa vibe aí, então assim, para você antes ela deveria ser mais o engomadinho, né? A Microsoft ela me cheira muito a engomadinho, né? Ela tem esse cheiro em volta dela, né? Esse o bancário da galera. Exatamente. E então, né, até falando pessoalmente, o Luiz já me denunciou aí, eu sou mais fã do mundo Linux, mas o meu editor de código favorito hoje disparado é o VS Code.
por N motivos, né? Sobre essa questão da Microsoft tá melhorando isso, assim, a comunidade desenvolvedora, no geral, ela tem cobrado isso também, tanto que você também vê, quando você entra no próprio GitHub da Microsoft, quando você vê o próprio .NET Core, todas as questões de a atenção que eles têm dado às issues, quando qualquer desenvolvedor entra, abre uma issue, tem uma atenção da equipe que sempre tá olhando essas issues que são criadas. É muito diferente a forma como ela trata agora. Antes, que um modelo Enterprise seria quase que você descobrisse um bug dentro do .NET Framework, você teria que abrir um chamado Enterprise para a Microsoft para sonhar um dia que ela fosse dar uma olhada. Sendo que agora, até pelo próprio GitHub, os desenvolvedores conseguem entrar e, inclusive, também dar sugestões, que ele vai até falar mais para frente, muita coisa que veio nas melhorias do C# 9, tem coisas que os próprios desenvolvedores foram pedindo, né? Com certeza, né? Então, pegando nessa via do desenvolvimento, né, uma das grandes apresentações que rolou, né, na 10ª edição do Build foi falando das novidades do C# 9. Então, e para vocês, o que vocês chamaram mais atenção? O que veio de novidade na linguagem que vocês acham que vai realmente mudar o dia a dia dos desenvolvedores? Ela está tornando o C# uma linguagem com características de programação funcional. Então, uma das principais mudanças que ela teve é tratar a questão de imutabilidade dos códigos, das classes, por assim dizer. Então, várias características para se tornar uma classe imutável, ter esses benefícios que geralmente é algo que são características de uma linguagem funcional, ela está trazendo isso agora também para o C#. Então, outras linguagens que tinham essas características, várias dessas melhorias, várias dessas características que ditam essas linguagens funcionais estão sendo trazidas para o C#. Então, nesses últimos anos, desde a versão 8, agora nessa versão 9, a gente já vê diversas dessas mudanças sendo implementadas, dessas funcionalidades sendo implementadas no C# 9. Acho que ela tentou trazer também de uma forma bem menos verbosa, né? Ela colocou algumas funcionalidades ali, lembrando de cabeça aqui o Snot, por exemplo, é uma que tira bastante verbosidade de negar uma expressão, né? Tentou deixar tudo muito dinâmico e fluido, né? Tem uma funcionalidade que eu pessoalmente gostei bastante, que foi a With Expressions, que realmente você poder, assim, deixou bem mais simples a forma como você faz, por exemplo, uma cópia, a questão de cópia do objeto. Se você quer copiar um objeto ali e só quer fazer sei lá, eu quero mudar só o nome desse objeto, o atributo nome, eu quero mudar só um valor, alguma coisa, criando mesmo uma cópia só com uma modificação, deixou bem mais fluido quando você usa o if. Então, por exemplo, você tem lá uma classe lá, conta, você quer só criar um novo estado dessa conta, você quer a conta atualizada, você consegue criar uma conta com os mesmos parâmetros da conta que você está copiando de origem, só mudando um deles, sem ter que fazer toda aquela cópia de todos os restos dos parâmetros, que ele faz isso de uma forma bem mais natural, bem mais simples, sendo que você só indica lá com a expressão if qual que é a propriedade que você quer ela com nome diferente. Isso é uma coisa que eu achei assim fantástica. Eu acho assim, essa junto com a questão daquela alteração na Switch Expressions para poder aceitar alguns parâmetros lógicos, né, agora com maior e menor, acho que para mim foi as coisas que eu mais gostei. Ainda tem uma que eu tinha uma esperança de que saísse, mas não saiu, que eram as Extensions Properties, mas não veio nesse ainda, no C# 9. Eu gostei bastante desse if também, com maior e menor. Uma coisa que me chamou muita atenção foi o cuidado que eles tiveram de tornar a linguagem mais legível, né? Então, uma das novidades que eles tiveram foi com o Top Level Programs, que então, o programador Python fazia piada com o C#, nossa, escrever um programa você tem que escrever 207 linhas. E aí, quando você vê a versão de um Hello World no C# 9, parece que é Python. Using System, Console, Write, Hello World. Então, esse cuidado que foi ter para poder a linguagem ser mais acessível, até como ferramenta de aprendizado, me chamou muita atenção e eu vejo com muitos bons olhos. Esse é um teste comum quando você quer tratar a verbosidade de linguagem de programação, é muito bem assim, quanto de código você tem que escrever para poder fazer com a menor aplicação possível, qual o mínimo de código que você tem que escrever.
e acaba que, assim, até um exemplo aqui que eu estou olhando, você conseguiu reduzir de, assim, 8, 9 linhas aqui que tinha para 2 linhas. Isso para algumas linguagens, igual, por exemplo, o Python, já é uma coisa muito simples, né? Você consegue rodar um programa, a sua aplicação lá, um Hello World, o que seja, com uma linha de código, mas assim, agora com o .NET, assim, ele já conseguiu abstrair mais ainda essa questão de toda essa verbosidade que você tinha para poder startar um único programa que você cria. Me lembrou muito, o Léo deve ter pegado essa época daí que as Azure Functions no início, ele utilizava uma linguagem C# baseada de script, né? Então ela tinha algumas diferenças com o C# tradicional, porque ele era mais voltado para escrever script em si. E várias das coisas que eles estão incorporando aqui me lembra tratar realmente esse código como um script. Então é bem interessante ter essa abordagem também. E o principal, menos código, menos bugs. A probabilidade de bugs cai bastante. O problema era menor, né? Quando todo mundo usava o Visual Studio, o Arrudão, né? Não code, o problema era menor, né? Tudo nascia com 20, 30 linhas, né? Agora tá chegando na galera do Code, que é a galera que mexe com Python, que é o que você falou, Chagas. Aí fica um pouco nessa daí de ser um código menos verboso, que você costuma abrir o arquivo em branco e já começar a escrever, né? Não pega uns templates prontos que o Visual Studio te dava para Arrudão. O que eu tô achando interessante aqui, que eu sou um cara que eu assim, não sou desenvolvedor não, tá, gente? Sou arquiteto de cloud. Mas eu vivo em meio a desenvolvedores, a muitos perfis diferentes, né? Eu vi que vocês fizeram uns comentários sobre a Microsoft, essas questões do open source e tal. Até mesmo no que diz respeito a programa de influenciamento, né, digital, que a gente fala com programa de comunidade técnica, os influencers aí da comunidade técnica, MVP, MSP, eu gosto de falar demais do MSP. Muito fala-se de MVP, eu não vou cortar a vibe de vocês de desenvolvimento não, tá? Só para dar um gancho. Muito fala-se de MVP, mas, cara, o MSP é um programa maravilhoso, para quem é estudante e quiser conhecer depois, pinga a gente aí. Que a gente está vendo que eu vejo a felicidade de vocês, desenvolvedores, ao falarem das features que estão sendo adicionadas e da forma com que a Microsoft está trabalhando com as linguagens e a simplificação, ao comparar com os frameworks existentes no mercado aí, open source, essas linguagens, né, Python e outras linguagens derivadas aí, Java, e ao comparar com outras linguagens, tipos de linguagens diferentes que a gente sabe que tem inúmeras aí. E essa simplificação, eu acho que ela vem muito de uma... Se for para poder pensar em uma visão analítica linear, é uma simplificação que vem de uma organização e ela vai, tipo, velho, across, tipo, languages, across platform, across tudo, velho. A Microsoft, ela entendeu que o caminho é a unificação. Então, isso aí, tipo, isso ela tá fazendo no pilar organização Microsoft Corporation, no pilar, cara, Windows, no pilar Azure, no pilar desenvolvimento, e é muito legal, assim, pra gente que é de fora, eu que tô aqui de fora, não tenho propriedades de desenvolvimento igual vocês têm como desenvolvedores, para poder falar de linguagem ou de falar de comportamento de alguma determinada linguagem, ver que, velho, vocês estão falando... vocês estão utilizando mecanismos e elementos de fala totalmente vinculados a uma linguagem que ficou verbosa, ficou etc. Só que, cara, dando toda aquela aspiração, toda aquela referência, aquela simplificação que eu estou vendo em outras áreas. Então, se eu falar de Azure, eu vou falar de outros elementos, mas se a gente for colocar numa abordagem genérica, Microsoft está se tornando uma empresa mais simplificada e mais unificada, né? Só fazendo um adendo do que vocês falaram, tá cada vez uma conduta muito vista para nós de comunidade. Esse é o nosso approach já há anos. A gente está com essa abordagem há uns 4, 5 anos, ser mais unificada. E agora finalmente chegou nas mãos da comunidade final. Isso é muito legal a gente ver isso. Sem falar que tem tudo isso com suporte, com a robustez, com a resiliência, assim, tradicionais, né? Então, realmente uma guinada muito interessante. E falando em unificação, né, dando mais um passo aí dentro ainda da coluna do desenvolvimento, uma das novidades aí foi a evolução do Xamarin, né, o Multiplataform App UI. E o que foi que chamou a atenção de vocês nesse novo paradigma? Será que eles corrigiram? Né, vou falar como tem uns 3, 4 anos que eu não desenvolvo, mas eu já fui desenvolvedor Xamarin.
E para mim, um dos principais problemas era realmente a experiência de desenvolvimento, né? Para você fazer um build, dependendo, demorava muito. Você vê uma mudança visual, não era simples, aconteciam erros obscuros. A plataforma do Xamarin evoluiu muito desde então, e agora, né, vai dar mais um passo. O que chamou a atenção de vocês aí com essa proposta do .NET Multiplataforma App UI? Eu vejo ela, na verdade, até muito além do que o Xamarin tem hoje, tem a função do Xamarin hoje. O Xamarin hoje, a função dele, a principal é para prover um cross-platform entre dispositivos móveis. Essa plataforma agora, ela vem para poder ser uma camada acima do .NET Core, do .NET Core não, perdão, do .NET 6. Então, o .NET Core deixa de existir, .NET Framework deixa de existir, .NET Core. E a partir da versão 5 já se unifica como uma única plataforma chamada .NET 5. Então, essa plataforma aí de interface gráfica, então ela vai, na verdade, é para a gente poder conseguir fazer uma interface gráfica cross-platform entre todos os dispositivos, entre todas as plataformas que a gente tem, seja Linux, seja Windows, seja mobile, seja para algum dispositivo de Smart TV, a gente conseguiria, e ela tem como alicerce a versão .NET 6, do .NET 6. Então ela funcionará em cima dessa plataforma. Então ela vai muito além do que o Xamarin hoje proporciona. E uma coisa o Xamarin aos poucos vai deixar de existir e vai se incorporar à versão do .NET. Então hoje o que a gente vê como o Xamarin é uma coisa específica muito para mobile, não, ela vai deixar de existir. Algumas ideias como a criação de interfaces, como a gente já fazia com o Xamarin Forms, por exemplo, a gente agora consegue fazer isso em uma gama maior de plataformas. Então eu vejo que a partir da versão 6 o Xamarin vai deixar de existir um pouco e vai ser incorporado e fazer parte da versão do .NET 6. E para os Xamarin iOS e Xamarin Android, eles também vão fazer parte do .NET 6? Sim, tem um comunicado até do Scott Hunter, que é o diretor do .NET, o diretor do .NET, ele comentou que a intenção é realmente fazer essa unificação. Ele vai levar tanto o Xamarin iOS como o Xamarin Android, ele vai levar para que faça parte da framework, o que hoje é um pouco separado. Ele vai fazer parte também do .NET. Vai haver um suporte durante um bom tempo do que existe hoje. Aí existe até uma preocupação. Eu tenho o Xamarin Forms hoje. Vou perder compatibilidade? Vou ter um trabalho para poder migrar meu código? Não. Está sendo feito um processo bem gradativo dessa unificação, desse caminho a se seguir, e vai haver diversos facilitadores para suportar essa migração de forma bem tranquila e bem natural para quem trabalha hoje com o Xamarin. Isso é uma parada que eu gosto muito da Microsoft, em como ela lida com a tecnologia, é te permitir ter uma experiência não tão traumática na troca de uma versão para outra. Claro que não é regra, assim, sempre tem os esforços que têm que ser feitos na atualização, mas ela toma esse cuidado, isso é muito bom. Eu lembro quando eu estudei Angular e o novo Angular, e era como se eu não soubesse nada, isso é horrível na época. A mesma coisa que o Chagas falou que me chamou a atenção, a velocidade do Xamarin. Era horrível da build no Xamarin, e isso é um problema da maioria dos frameworks multiplataforma. E pela apresentação que eles fizeram, Chagas, foi bem rápido, assim, não dá tempo de pegar um café, infelizmente, né? O tempo do build sempre foi o tempo do café, né? Isso meio que morreu, assim. Pegou o Mac, deu build ali na hora, mexeu no código, já mexeu na simulação que estava rolando no simulador, foi muito fluido, assim. Tudo bem que é um evento, né, mas já viu vidro quebrando em apresentação de carro aí, que era para ser indestrutível. Então, assim, considero alguma coisa funcionar rápido assim. Me lembrou, inclusive, o Flutter, né, que hoje em dia, grande parte do sucesso do Flutter, e até do React Native, mas acho que até mais do Flutter, o hot load, reload dele, né,
possibilidade de você mudar uma coisa no código e isso ele já refletir diretamente na tela do celular ou do emulador. Então, se for realmente como a apresentação que eles fizeram ao vivo na sessão, vai ser uma quebra de paradigma bem grande em relação à dificuldade que a gente tem isso hoje em dia no Xamarin. E essa questão do hot reload, teve uma apresentação que eu vi com esse exemplo, que eles fizeram isso junto com o CodeSpace, que foi uma coisa fantástica, assim, que conseguiu atualizar isso no telefone da outra pessoa que estava no outro lado, conectada no DevSpace. São novidades em relação aos CodeSpaces do Visual Studio, né? E que ficou mais marcante nesse ponto? Isso que eu tô falando foi o que eu achei mais fantástico, assim, do que eu vi, assim, eu não sou desenvolvedor mobile, porém na hora que eles fizeram, lá durante a apresentação, que eles fizeram um exemplo, tinha uma pessoa de um lado com o telefone, que ela estava usando um iPhone conectado conectado no VS Code e no CodeSpace, e do outro lado tinha uma outra pessoa conectada nesse mesmo CodeSpace. Eles fizeram uma alteração e o telefone, e atualizou o telefone tanto dessa pessoa nessa primeira pessoa que estava codificando, quanto da outra que estava fazendo a revisão juntos. Eu achei uma coisa assim, fenomenal de ver isso. Não sei como bom, a apresentação a gente vê, né? Vamos ver como é que é isso na prática realmente, né? Eu quero ver o preço. Esse eu não olhei, mas... Porque, assim, se substituir a compra de uma máquina parece uma coisa muito vantajosa. Ver games tentando fazer isso, né? Com games online, rodar de forma online total, isso diminui o tempo na programação do cara entrar no projeto. Isso vai diminuir, isso é mais produtividade, mais velocidade. O cara não precisar levar o notebook para casa, se precisar olhar alguma coisa, poder olhar no PC dele de forma rápida. Mas eu tenho muita curiosidade do preço, né? Porque, querendo ou não, é uma máquina lá para você, né? Assim. Eles anunciaram uma tabela nova de preços, na verdade eu acabei de abrir ela aqui online, ao vivo, e preços em reais, né? Já que nós estamos aqui no Brasil, para o plano básico tá de mais ou menos 34 centavos a hora, o standard 68 centavos a hora, e o premium, no premium são 8 núcleos, 16 GB, SSD de 64, tá R$1,36 por hora, né? Dei uma arredondada aqui mais ou menos nos valores. Um dos benefícios que a gente tem com o CodeSpaces aí é até a questão de... Vão existir duas versões, né? Um baseado no VS Code, então praticamente a mesma interface do VS Code. Eles têm uma outra em preview atualmente que é baseado no Visual Studio, então eu consigo abrir o Visual Studio também como Visual Studio CodeSpace. E os benefícios o custo não é relativamente caro, e tem alguns benefícios de tempo de inatividade. Essa máquina pode se desligar automaticamente. Então eu posso sair para almoçar, essa máquina vai se desligar, eu volto, ela retorna. Eu tenho a opção de levar meus perfis. Então eu venho aqui no meu VS Code, na minha máquina local, faço alguma configuração, já baixo algumas extensões. Essas configurações vão para o CodeSpaces e eu consigo levar isso através do meu perfil. Então eu consigo logar na máquina, na estação, e já ter esse ambiente todo configurado ao meu gosto, com as cores que eu escolhi. Então, há esses diversos benefícios. Além disso, um dos pontos que eu achei muito interessante desde que a Microsoft comprou o GitHub, ela tem dado uma atenção enorme para a comunidade GitHub. Então, eu creio que isso, inicialmente, no build, foi para o GitHub, mas a gente provavelmente será feito isso também para o Azure DevOps, uma opção de entrar no GitHub, e eu tenho hoje aquelas opções de fazer um download do zip do meu código-fonte, fazer o clone do meu repositório, então, teoricamente, é o que a gente já tem hoje, e uma terceira opção, que é abrir esse repositório diretamente num CodeSpaces. Isso eu achei fantástico, porque eu não preciso, praticamente, pela internet, no ambiente onde eu estiver, se eu estiver, talvez, na rua, precisei, talvez, fazer algum trabalho, algum ajuste, fonte, algum problema que seja, assim, rápido, eu consigo entrar numa máquina qualquer, logar no GitHub, e ele já vai abrir esse repositório pronto para mim no CodeSpace, já baixado, prontinho para eu poder trabalhar. Então, essa facilidade, esses pequenos detalhes fazem toda a diferença. Essa integração que houve com o CodeSpaces e o GitHub, eu achei fantástico isso.
bem lembrado, Léo, isso deve dar uma impulsionada em projeto open source num nível muito grande. Assim, você poder rapidamente mexer numa coisa rápida num projeto open source ali, que você teria que baixar, teria que mexer. Fazer aquilo ali no CodeSpace vai ser uma vantagem muito grande. Lembrando que quando a Microsoft comprou o GitHub, a galera ficou empolvorosa, houve uma migração para outros serviços, e esse medo se provou ao longo do tempo não justificado, né? O GitHub ele continua crescendo, continua com inovações, inclusive com recursos que ele não tinha antes, como repositórios privados ilimitados. Então é bem legal também ver o GitHub crescendo nesse meio tempo. Até porque a Microsoft tá com um cheque, né? Ela tá com um cheque assim, tá assinando, tá comprando. E distribuindo, né? Em algum momento essa conta tava chegar, mas enquanto ela não chega, acho bom a gente aproveitar. É igual o Facebook com rede social, sai só passando cheque, a Microsoft tá com tecnologia e com esse ambiente dev nosso. Então, vamos tirar um pouquinho o pé do chão para as nuvens, perdão pela péssima fala, mas vamos falar então agora das novidades da Azure. O que surgiu de novo aí na cloud da Microsoft? Eu posso começar com uma dúvida? Eu vi o Azure Static Web Apps e a minha dúvida é qual que é a diferença dele para rodar isso em Blob Storage? Qual que é a grande vantagem dele? Porque é que a gente já faz isso no Blob Storage, até o Léo mesmo que me mostrou essa possibilidade, e eu queria saber se tem uma diferença muito grande. Então, trouxe assim, o build, a Microsoft ela é muito difícil, né? Ela é muito difícil, ela traz cada coisa pra gente, assim, ela fica segurando muitas coisas, quando ela chega no build ela solta tanta coisa, que a gente sai bombardeado, a gente fica até meio, oi, peraí, cara, nossa, me ajuda aqui que eu tô perdido. Então o build foi só fatality, um atrás do outro, um atrás do outro. Então ela ter tirado, na verdade, esses static web apps do preview e jogar para GA agora e falar, gente, tá liberado aí, vamos lá, vamos usar, foi uma grande sacada. É uma funcionalidade nova, assim, né? Vocês falaram, vocês já conseguem criar esse static website utilizando Blob Storage, agora isso virou um produto, assim, uma funcionalidade com uma nova cara, com a nova parte de... O pricing não mudou muito, a gente consegue ainda manter... O pricing foi mantido praticamente o mesmo price antigo, não mudou a parte de precificação de grana, mas, cara, trouxe uma coisa que a AWS já tinha, né? Vamos falar que a de AWS agora, em paralelo, a AWS já tinha esse recurso, a Microsoft também agora tem esse recurso, trouxe essa funcionalidade a mais. A diferença, basicamente, hoje, é essa parte de controle desse website estático lá. Então a gente tem a opção de trabalhar HTML, CSS, JavaScript, imagens, tudo que for, obviamente, interpretado, né? Nada que é compilado, tudo que é interpretado. Hoje trabalhando como esse serviço. Então, de uma certa forma, se for falar de diferença grotesca, não tem muita. Tá? Não tem muito. Mas a possibilidade, por exemplo, de trabalhar com regional codes, ou tipo, hoje a gente tem essa possibilidade de trabalhar com códigos que são códigos regionais. Então, na web app, por exemplo, lá, pode trabalhar com, sei lá, fractal.z22.web.core.windows.net. Você mudar essa parte aí das regiões. Outra coisa interessante pra caramba também é a parte secundária endpoints. Então, você pode ter regiões secundárias e trazer uma alta disponibilidade para um conteúdo que é estático. Você fala, putz, que legal, cara, não sabia que tinha essa opção. Você pode mapear um domínio custômico. Eu não sei como é que isso estava antes, né? Mas você ter o seu próprio domínio e poder mapear nisso aí, muita gente vai abandonar o WordPress. Assim, o velho WordPress para site estático. Porque o cara tiver um desenvolvedor bacaninha, consegue fazer lá o site estático lá institucional, aquele site mais simples, né? Cara, você trabalha com domínio custômico. Você trabalha basicamente também mapeando ali com a parte CDN. Então, tudo isso aí, pagando por blob, entendeu? Você vai pagar blob storage é 3 centavos o giga, velho, dependendo da resiliência. For usar LRS, por exemplo, é 3 centavos de dólar o giga, entendeu? Então, isso é sensacional. Teve outras, né, novidades aí do build, no caso de Azure. Nossa senhora, cara, muita coisa. Por exemplo, relacionada a Kubernetes, a galera que trabalha com Kubernetes finalmente, a Microsoft corrigiu alguns bugs. Eu particularmente, não estava trabalhando com a KS mais, estava super ultra mega chateado
com a Microsoft, porque o AKS não estava entregando o que a gente estava precisando no que diz respeito à resiliência, estava bagunçado, muito bagunçado. Então hoje ela fez trouxe uma série de novidades para a parte de AKS. A parte de Resource Manager agora, a parte de templates, cara, mudou algumas coisas, trouxeram alguns aprimoramentos. A parte de networking também, para quem trabalha aí com Azure, aí vai saber que eu estou mais ou menos falando assim. A gente tem a opção agora de trazer essa camada de roteamento, né? Enquanto você cria, por exemplo, um IP público, etc., a máquina virtual, scale set, etc., a gente tem esse Route Preference Options agora no Azure, que a gente pode entender, né, e escolher também como que o nosso tráfego vai ser roteado entre o Azure e a própria internet. Eu achei fantástico esse tipo de abordagem que ela trouxe agora. Então, cara, teve muita coisa. Vocês são desenvolvedores, vocês pegaram também muita coisa de desenvolvimento. A gente tem novidades em Traffic Insight, o Azure Monitor na parte de monitoramento e telemetria está crescendo cada vez mais. Para a parte de monitoramento, agora está trabalhando com um negócio de monitoramento codeless, não sei se vocês viram aí, baseado em Java e Node.js. Então eu consigo agora ter uma integração entre o Azure Monitor, o Application Insights e o Log Analytics. Então, são 3 pilares de monitoramento que eu tenho no Azure, assim, que são pilares fantásticos, que eu consigo fazer essa integração entre os 3. Para a parte de banco de dados, teve muita coisa, do Cosmo DB, enfim, o build, mais uma vez, foi muito difícil acompanhar tudo, que eu queria participar de todos os aparelhos ao mesmo tempo. Se pudesse aqui em casa, teria 18 televisões, eu poder ficar com as 18 conectadas na máquina, abrindo 18 browsers diferentes e ligados, né, aquela tela assim. Mas uma outra coisa muito interessante também foi na parte que eu vi o pessoal de data comentando, foi na parte de a disponibilidade do Cosmo DB, que a Microsoft aumentou um 9 a mais, né? Então, na parte de autoscale lá, agora 99.999. É isso aí, esse SLA Backed Single Digit Millisecond Latency. Então, assim, agora parece que a latência está de, 1 milissegundo, assim, no que diz respeito ao descalonamento e provisionamento. Então, o pessoal de Mongo aí que trabalha com ambiente de alta disponibilidade está dando um mortal para trás também, felizaço. Dentre outras questões, né? Assim, já era um tiro, né? E o Cosmos já era uma bala de canhão, né? Eles conseguiram ainda aumentar maior. O negócio tá complicado. Finalmente a gente conseguiu ter algumas capabilities para MySQL, inclusive uma parte de Private Link maravilhoso. Eu estava dando um curso hoje de Azure 104 explicando sobre como o Private Link melhorou minha vida. Hoje, por exemplo, você não precisa mais consumir certo tipo de recurso. Você não precisa ir pela internet consumir mais. Você pode consumir os endpoints agora de determinado recurso por dentro da VPN ou pela VNet. Então, agora para MySQL, por exemplo, tem a autenticação de Active Directory, foi agora implementada finalmente. Azure Active Directory, autenticação para banco de dados MySQL PaaS. A opção de utilizar banco de dados MySQL PaaS com Private Link. Agora a gente tem também a Reserved Instance, a parte de precificação para MySQL instâncias. Então, cara, deu para ver que o time de MySQL, o time de plataforma, né, de MySQL, trabalhou muito duro nesse último ano para poder trazer para GA algumas coisas aí. Eu particularmente gosto, de uma certa forma, é um produto um pouco mais caro, se a gente for levar em consideração, se eu for rodar isso em VM, é muito mais barato do que eu trazer um PaaS de MySQL, mas agora, na minha opinião, o preço se fez justificável, entendeu? E acho que muitas coisas também foi o caminho da simplificação, né? Então, vou até usar a pergunta do Luiz de gancho. Antes eu poderia jogar um site estático no storage da vida, no blob storage. Poderia, só que tem um botão lá, subir o meu site. Imagino que talvez agora com o Static Web Apps eles vão fazer um negócio tipo assim, talvez do GitHub direto para lá, igual outros produtos de mercado tem, por exemplo, o Netlify, que inclusive ele tem um tier gratuito que já abrange a maior parte dos problemas que a gente precisa ter para site estático. Ele já faz isso, e a gente vê uma crescente, né, nesse tipo de site, com o GenStack, por exemplo. Então, acho que, assim, usando a pergunta de gancho, muitas das coisas vieram para simplificar. Então, aí você pensa assim, não, em termos de preço, provavelmente talvez vai ser até mais caro, né, eu colocar num web app.
do que colocar, por exemplo, no storage. Mas e o tempo que você ganhou só clicando no botãozinho ali para subir o seu serviço? Eu achei muito interessante como que essa abordagem da Microsoft mudou e como que ela está aprendendo muito com essa parte da humildade. Ela está comprando as plataformas e aprendendo com as plataformas. O que eu acho fantástico, porque, tipo assim, antigamente, qual que era o approach? Você vai falar que esse approach... Isso aí, basicamente, é um approach trazido pelo Satya, tá? Então, isso aí, se for dar louros, eu, particularmente, dou os louros todos para o Satya Nadella. Todos. Toma aí o troféu e leva para sua casa. Porque foi um approach que ele está construindo desde quando ele pegou essa posição de CEO aí do Ballmer, né? Desde quando ele pegou do Steve Ballmer, que era uma pessoa mais fechada, ele é um pouco mais conservador, o Satya é mais arrojado. Então, a velocidade que a Microsoft tem comprado plataformas e aprendido com elas, o Azure DevOps, inclusive, é um exemplo disso, porque a gente vê que surge cada dia novas funcionalidades, diferentes questões, pipelines, a gente agora consegue, por exemplo, trabalhar muito bem com Terraform. Então, a Microsoft ela não está mais uma plataforma exclusiva, que é aquela plataforma que ela exclui. Não, ela tá uma plataforma inclusiva. Então lá dentro do DevOps é o que você quiser, velho. Se você quiser trabalhar com Terraform, não quiser trabalhar com PowerShell, não trabalha, mano. Se quiser trabalhar com Ansible, não trabalha. Não trabalha com PowerShell, trabalha com Ansible. Trabalha com Terraform, trabalha com o que você quiser. Então a facilidade de integrar isso aí... Porque trabalhar com a AWS dentro do Azure DevOps funciona muito bem. Inclusive, se bobear, melhor que a própria ferramenta da Amazon. Cara, a Microsoft ela tá lançando agora, ela tá em preview, ela tá lançando agora o serviço dela de Cost Management, né? Ela tem um serviço dentro do Azure que chama Cost Management. Ela tem uma opção que vai ser lançada agora, eu falei no treinamento para os meninos essa semana, de você conseguir monitorar até mesmo ambientes AWS, velho. Então ela vai ter uma parte que chama Connectors for AWS, e você pode adicionar um conector que vai conectar na sua conta AWS, velho. Para falar o custo da sua assinatura AWS usando o Cost Management dentro do Azure. Isso que você falou dela comprar e aprender é realmente nessa linha mesmo, né? Eu lembro que a euforia que o Chagas falou quando comprou o GitHub era tipo assim, vai comprar, vai fechar e vai todo mundo pro Azure DevOps. Não, ela comprou e aprendeu o que tem de bom no GitHub, somou o que ela tem de bom para trazer. É verdade. A análise foi muito, muito interessante. A postura dela. Na verdade, até o meu sentimento é até o contrário, que ela deixou um pouco de lado ultimamente o Azure DevOps e está investindo assim, muito, muito na comunidade do GitHub, que creio ser infinitamente maior do que a do Azure DevOps. Eu até questionei isso para o pessoal da Microsoft e a intenção não. A intenção é evoluir os dois. Talvez esse ano, por exemplo, foi bem discreto, não teve praticamente nenhuma evolução do Azure DevOps, nenhum anúncio do Azure DevOps. No máximo que teve foi de um stream de auditoria, que houve no mesmo dia do build, mas a maioria das funcionalidades todas foram voltadas para o GitHub. Aí eu até perguntei, o GitHub, o Azure DevOps, ou o Azure, que seja o Azure Repos, ele vai deixar de existir? Vai haver um merge dessas plataformas mais para frente? Não, a intenção é de coexistirem, de haver essa integração. E de acordo com o cenário eu uso uma, de acordo eu uso outra, ou eu posso utilizar até mesmo as duas. Não vai nenhuma delas morrer. Eu acho que isso é um pouco de filho mais velho, né? Quando chega o irmão mais novo, né? Aí você fica meio com ciúmes, né? Dá um pouquinho de ciúmes, pô. As coisas legais lá, traz pra cá também, vamos trocar figurinha, né? Mas podia trazer mesmo, né? Melhorar aquele pull request do Azure DevOps. Só que teve um update recente, mas... Eu acredito muito que a Microsoft ela vai fazer essa parte aí do Azure DevOps, não é briga, né? Mas essa concorrência que tem hoje entre Git e Azure DevOps, eu acredito que ela vai tender a ser um pouco mais atenuada, né? Eu, assim, tenho comigo que a intenção é que se atenue isso e que isso não exista mais, né? Porque, assim, não é interessante que você tenha produtos concorrendo. É a mesma fabricante. A gente não vai criar uma Philips Valita, né, velho? A gente vai criar uma, sabe... No caso de software, é bom, é uma concorrência que em alguns casos pode ser um pouco sadia, mas ela pode ser destrutiva. Então há muito cuidado, a Microsoft ela precisa tomar um pouco de cuidado no que diz respeito a isso. Até mesmo eu falei muito com o pessoal da Switch Office, da galera a gente teve uma discussão esses dias no grupo de MVP, sobre o tal do Microsoft Planner, não é o Planner não, ela lançou é o To-Do, o Planner List, ela lançou o List. E o Microsoft List. Isso, ela acabou de lançar o List agora. Eu tinha falado com os caras, eu falei, brother, honestamente, isso aí você juntar tudo, dá o gira, né? Se você juntar o To-Do com o Planner e com o List, dá meio gira.
da Atlassian, né? Da Atlassian. Tá meio Gira. Quem trabalha com Gira aí sabe que o Gira é uma ferramenta super poderosa. Eu, particularmente, gosto muito. E sem falar que o eixo DevOps tem todos esses recursos, assim, diferentes, mas ele também tem isso. Ela tem outras questões. Ela tem o Delve, ela tem outras... Sway, ela tem outros... Assim, saindo fora de Excel, PowerPoint, Word, que todo mundo usa, ela tem outras vertentes. Então, eu acho que ela vai testar, mas para desenvolvimento ela precisa ser um pouco mais temerosa. Se eu fosse apostar, seria com que ela possivelmente deve estar pensando um jeito de fazer essa integração e tentar pegar o que tem de melhor do Git para poder trazer para dentro do Azure DevOps. Pelo menos se eu fosse bolar uma estratégia, se eu fosse de time de produto, era essa estratégia que eu bolaria. Inclusive, na estratégia estaria mentir pro Léo quando ele perguntar. Nunca admitiria também que eu tô querendo matar um dos dois, né? Não, isso com certeza. Isso daí eu acho que não há nenhum movimento de imediato, mas eu creio que tende a acontecer algo assim. E é o que eu concordo com a Magela. Ter dois produtos para concorrer da mesma empresa não é legal. Aí você não consegue focar nenhuma ferramenta nem outra. Então, creio que isso vai acontecer num período. Você falar que já tem o Azure Dashboards ainda, né? Ou que tipo, o GitHub fique realmente focado para soluções open source, que a forma de trabalhar é diferente, né? A forma de fazer validação, de código de conduta, ela acaba sendo diferente de quando você trabalha de uma maneira mais enterprise, digamos. Apesar que adotar a forma de trabalho open source dentro de empresas é algo super benéfico, mas acho que isso fica até para outro episódio. Não vai dar muito pano para manga. Mas, assim, talvez até o foco, o público-alvo das ferramentas pode ser diferenciado para que as duas continuem existindo, né? Então, os pessoal já começaram até aí a conversar sobre o Microsoft List, né? Eu acho que vamos então agora sair um pouquinho das nuvens e voltar para dentro do desktop, onde a Microsoft nasceu. E a gente pode dizer que ela nunca abandonou, né? Tirando talvez um Windows Millennium. Nossa, talvez o Millennium. Nossa senhora. Não, no Vista também teve um negócio aí. Não, mas o Millennium, gente, era um vírus gigante. O Vista tem uma pequena defesa para fazer em defesa do Vista. Por mais que, olha pra você ver, velho, muito loucura. Eu acho que o Vista ele foi um sistema operacional à frente do seu tempo. E mal compreendido. Por quê? À frente do processamento dos PCs do tempo dele, né? Esse foi o problema. Perfeito. À frente do processamento. A gente tinha o quê? Um Pentium 4 HT, velho. Era o máximo que a gente conseguia. Um Duron 1.3, Pentium 4 com a tecnologia HT. Não era, a gente não tinha ainda essa facilidade binuclear. A Apple, a gente não tinha. A Intel nem a AMD não tinha desenvolvido essa parte binuclear. A partilha de silício ainda estava. A gente fala que estava dando aquela evoluída a passos lentos, embora hoje a gente tenha essa evolução também que, não sei se vocês estão sabendo aí, que parece que a lei de Moore vai cair, né? Parece que é a primeira vez na história a lei de Moore, Gordon Moore vai... Não sei se vocês sabem da lei de Moore. Alguém sabe da lei de Moore? Estou falando viagem aqui, vocês não vão entender. A lei de Moore a cada geração de processamento você dobra o poder computacional e divide a partilha de silício. Então, por exemplo, porque os Pentiums têm geração, né? Geração 1, geração 2, Kaby Lake, Então, a lei de Moore, Gordon Moore, era um executivo da Intel que ele lançou essa lei mercadológica da lei de Moore. Então, parece que, já ouvi relatos de pessoas que trabalham na Intel, parece que essa lei vai começar a cair porque não está tendo como diminuir mais a partilha de silício. Voltando e duplicar, assim, a gente vai ter que caçar daqui a pouco uma outra forma aí de um outro elemento. Voltando aí pro Vista, né? Só para fechar o ganho e deixar você terminar de falar, desculpa aí. O Vista ele foi realmente um sistema operacional à frente do seu tempo porque não tinha processamento para suportar a paulada que ele era. E é o best Windows ever depois de XP, né? Não, e a gente só tem o Windows 7 por causa do Vista, né? Que aí tiveram que reescrever um monte de coisa. Mas então, voltamos aí, entramos no desktop, que a Microsoft só abandonou alguns momentos da vida dela aí. E um dos principais produtos da Microsoft, que já tem bastante anos, né? Eles migraram o Office para o Office 365. E agora a ideia, né, é sempre estar evoluindo dentro do Office 365. O que vocês viram de novidade na plataforma que o pessoal chama de produtividade, né, da Microsoft? A Microsoft não abandonou o FPP ainda não, né? Que é o software de caixinha, né? Então o Office o 2019 ainda está no roadmap aí, pelo que eu já ouvi nos bastidores, acredito que deve ter o 2021. Então ainda vai vender caixinha de Office ainda, possivelmente, por um tempinho.
Muito dinheiro caixinha de Office, né? Eu também não largaria a caixinha de Office de jeito nenhum. Vamos vender caixinha, né? No Carrefour, diferença 12 vezes no cartão. É que teve o Microsoft List, que a gente namorou com ele aqui na conversa, né? A gente falou que ele parece muita coisa e lembrei um pouco do Trello também, lembrei do Keep. Ele parece uma amálgama de tudo isso, né? Uma junção de tudo isso. Vocês gostaram? Vocês viram o uso no dia a dia, velho? Não. Não. Eu uso To-Do, assim, outras questões, não vi. Eu acho que no que diz respeito ao Office 365, a Microsoft 365 é que finalmente uma coisa que eu estava anunciando, né? A gente a gente faz essas palestras aí e tal, então tem coisa que às vezes a gente tem reunião com o time de produtos. Eu fiz em Belo Horizonte um ano retrasado, foi passado 19, né? Eu tô perdendo um pouco da memória essa idade. Eu fiz um Global Office 365 Developer Bootcamp. E aí, naquela atual conjuntura, a gente já estava autorizado pelo time de produto a falar que o Office 365 ia mudar para a Microsoft 365. Eu acho que o grande boom realmente do build foi a Microsoft assumir o nome finalmente, né? Que estava ainda, fala que é Office ou Microsoft? Fala que não, agora é Microsoft 365, que vai ser muito além do Office, né? Então, cara, o Intune, né? O Microsoft Intune, que é uma plataforma de gerenciamento de device. Você gerencia, sei lá, notebooks, máquinas, etc. A Microsoft foi lá e embutiu para dentro. O ATP, a Microsoft foi lá e construiu toda uma série de segurança para dentro. Então, acaba que o Word, PowerPoint e Excel, a gente costuma brincar que vem de brinde. Porque o restante da plataforma é impressionante. Voltando para o foco do negócio do Lists, cara, eu usei... Falei, deixa eu testar, porque antes de eu falar mal, preciso testar, né? Falar mal do trem que eu não testei. E, honestamente, eu achei mais do mesmo. Acho que a gente tem mais... Eu particularmente gosto muito de falar mal antes de testar, porque depois você testa, você gosta, você não pode mais falar mal. Já vai falando mal antes para garantir, entendeu? Entendi. Eu, na verdade, achei ele bem uma mistura de Microsoft To Do com alguns recursos do Excel, com algumas visualizações em formato do Outlook, de um calendário do Outlook. Ele é uma mistura de vários outros serviços da Microsoft juntos em um só, onde eu posso integrar ele com o Power Platform, integro ele no Teams. Eu sei que eu fiquei perdido o que eu posso fazer, onde que eu posso ir, quais recursos. Praticamente ele faz de tudo. Acho que é na integração com o Teams que ele vai ganhar mercado, sacou? A gente até conhece os outros serviços, mas tá no Teams, fica muito mais fácil fazer as coisas. Ainda mais nessa nova realidade remota, uma coisa que a Microsoft enfatizou bastante durante a conferência, eu acho que ele vai ganhar um contexto aí no Teams, entendeu? Mas então, aproveitando que a gente falou do Teams, se tiver alguém da Microsoft escutando a gente, por favor, o Teams do Linux, né, ele tá triste. Triste em consumo de memória e tem bem menos recursos que o do Windows. O negócio é feito em Electron, né? Ajuda nós aí. Qual é a justificativa aí em relação a essa defasagem da versão Windows para Linux? Uso Windows. Então, tá bem tenso mesmo e tem uma quantidade de bugs considerável no dia a dia. É para você usar o Windows. E não tá tendo, vocês estão usando, eu uso Teams Web, assim, tipo, bem web, que eu tô usando agora com o novo Edge, que é um browser, assim, espetacular. Queria mandar um beijo, vou dar um arroba a ele, eu queria mandar um beijo para um amigo meu que é do time de desenvolvimento do novo Edge, Matheus, beijo, seu lindo, mora lá em Redmond. Cara, o time dele fez um senhor trabalho agora com essa nova vertente aí do Edge, baseado em Canary, né, em Canary, baseado no Chromium aí, maravilhoso, que browser sensacional. Nossa, no more memory leak, no more dor de cabeça, no more soco em teclado, tá ótimo. Então eu tenho usado o Teams muito no browser, então não sei como é que tá aí pra vocês. Daqui a pouco vai codificar no browser também. Eu utilizo a versão no Mac, tenho utilizado no Mac, tipo assim, sem problema algum, sem consumo excessivo. Eu acho que é um problema mesmo com você, viu, Chagas? Não, é com o Linux. Eu vou defender o Chagas. Não. Antes de eu falar isso aqui, eu conferi se a comunidade Linux estava insatisfeita e ela também não está muito feliz, não. E aqui na amostra de 2 vendedores que usam Linux, os 2 estão insatisfeitos, entendeu? É 100%. Você está fazendo raise disso aí de alguma forma para a Microsoft? Ou não? Eu vi que tinha o issue criado por conta do consumo de memória, né? Entendi. Que era talvez o principal problema. Se a Microsoft estiver captando meu soco na mesa, ela tá pegando um issue. Né?
Aí é mais da parte dela aqui. Realmente não fiz. Vou tentar ajudar mais. Ser mais colaborativo. Mas a parte, né, desse problema aí, dos parênteses em relação ao Teams, um outro produto que, na verdade, esse produto já tinha sido anunciado em 2019, né? Mas aí agora no build eles falaram mais um pouco sobre ele, sobre o Project Cortex. Né? O que vocês viram de interessante nele? Eita ferro. Cortex. Fico com um pouco de medo dele, tá? Não vou mentir, não. Esse é muito poderoso, muito bom, mas dá um... Caralho, muito medo desse negócio também. Muita coisa acontecendo aqui. Dá um sustinho. Até antes, né, do lançamento dele, já estava nas plataformas tradicionais do Office, tipo PowerPoint, Word, já tinha algumas questões de inteligência artificial, né? Você fazia lá o bullet, se escrevia carro, maçã, banana, e pedia para ele gerar o design do seu slide, ele colocava esses ícones. Isso já tem quase 2 anos, né? Mas agora eles deram um passo bem além, né, em relação a simplesmente construção de slide. E, pra ser bem honesto, eu tô realmente com muito medo do que esses caras estão fazendo aí, né? Acho que é de dar um pouco de medo mesmo. Acho que nessa linha que eles lançaram aquele a IA Responsibly, né, que é um pouco tipo assim, olha que nós estamos usando IA, mas é com responsabilidade. Olha os nossos princípios aqui. Acho que é um pouco nessa linha para dar uma tranquilizada, dar uma amenizada no Cortex. Uma coisa do Teams que eu esqueci de citar na hora do Teams é que também agora vai ter uma extensão para o Visual Studio Code para você desenvolver ferramentas para o Teams, né? Pelo que eu entendi foi isso, né? Isso é bem poderoso e a Microsoft está entendendo bem esse contexto do novo normal, né? Finalmente, né? Porque hoje, assim, era um pouco de mecânica de foguete que eu pude identificar aí quando eu rodei esse Global Developer Boot. Na verdade, eu fiquei muito surpreso quando os caras falaram assim, não, vai ter um Global Developer Office 365 Bootcamp. Eu falei, velho, o que demônios eu vou falar para os caras desenvolver para esse inferno esse negócio? Vai desenvolver com um novo Word? Vai desenvolver com uma planilha? O que o cara vai desenvolver para esse negócio? Vai fazer VBA no Excel, né? Isso é básico. Não, os caras podem criar os add-ons aí e tal. Eu falei, pá, massa, né? Então um bocado de add-on e tal. E agora, nunca antes fez tanto sentido pra mim. Entrou na minha cabeça total. Eu falei, velho, mano, o céu realmente é o limite. O Teams agora com esse hub, vamos ver se a engine dele aguenta. Eu acho que apita antes. Que eu acho que a engine dele abre as pernas bem antes de suportar, porque, enfim, por questões óbvias a gente sabe quais são. Ainda está travando em Linux, ainda trava em Windows, a gente sabe que não é uma plataforma bacana, embora o build trouxe inovação no que diz respeito ao codec de compressão de vídeo, o codec de compressão de áudio. Então parece que hoje a gente tem áudios mais claros, vídeos mais maravilhosos, etc., em relação aos outros players de mercado. E dessa parte de vídeo, o Microsoft Teams é um dos poucos serviços que faz criptografia de vídeo ponta a ponta. Então, tem tempos que teleconferência mais do que nunca se tornou normal, né? O cuidado com a segurança, o Teams nesse sentido, e ele é rápido, né? Porque a criptografia ponta a ponta, o problema de fazer ela em vídeo é justamente performance. Por isso que a maior parte das aplicações, mais de 90% delas, não tem esse recurso, e o Teams tem. Então, realmente, essa parte é muito boa. Alô, Zoom. O Zoom, o problema é um pouco mais embaixo, né? Não vou falar que a gente não ser processado, mas o problema do Zoom é mais embaixo. Eu não queria falar. Começa para o pessoal comprar a ação errada, né? Do Zoom errado. Começou tudo ali o problema, né? Outro lançamento que teve dentro do Windows foi... Na verdade, ele já estava, né? Eles só anunciaram mais novidades do Windows Terminal, né? 1.0. Que... Teve isso, né? Tá felizão aí com esse trem aí, viu? Eu tô utilizando ele, assim, na minha máquina que tem o Windows, e basicamente eles conseguiram colocar recurso de aba, coisas que realmente faltavam. Ele é muito mais bonito que o PowerShell, e que o Bash tradicional do Windows nem compara. Exatamente, concordo. Eu tô usando aqui, mas eu tô usando a forma tiozão. Clica no terminal e vai lá e só troca a cor do PowerShell e troca a cor do console mesmo. Uma coisa que eu achei legal é que você pode juntar nele a aba que é do Windows mesmo, você pode juntar uma aba que é do WSL da distro de Linux que você instalou,
Você pode colocar uma outra aba com um acesso remoto SSH, então aí você junta realmente ali todo o seu mundinho numa janelinha só. E ele vai ter uma versão preview liberada também, então assim, atualização mais rápida, eles falaram mensalmente vai ter atualização nessa versão, se quiser se aventurar nas novas features mais rápido, vai estar disponível isso também. A opção também, aproveitando, estou falando aí de console e falar de sistema operacional, a opção que a Microsoft deu agora também de nomear os desktops para os outros desktops que você tem aqui, né? Que agora você pode botar nome quando você abre diferentes desktops, né? Diferentes áreas de trabalho aqui, você adiciona, você pode colocar nome nelas agora, então... Enfim, o Windows está realmente ainda a Microsoft tentando dar uma sobrevida, né, para o sistema, uma vez que ela optou o Windows 10 ficar de eterno, eu acho que vai continuar nessa pegada aí. Eu acho que ela está sendo menos Apple e talvez mais canonical, assim, né? No caso do Ubuntu, que toda versão tem uma coisinha que ela traz. Acho que é muito aquela linha de querer agradar o novo perfil do desenvolvedor, o desenvolvedor que está aí no mercado e fazer esse cara ser mais amigável com a Microsoft, é trazer um terminal, trazer um WSL, essa ideia, sabe, de trazer esse cara para esse mundo. Vou falar sobre o WSL, né? Eu gosto muito do mundo Linux. Ele é bom, ele dá para você realmente fazer bastante coisa. Obviamente, não é a mesma coisa que você ter uma máquina ali. Eu vi que tem uma promessa que num futuro não tão distante você vai conseguir rodar aplicações visuais Linux a partir dele. Eu acho que isso aí vai ser um passo extremamente corajoso, que a gente vai conseguir, por exemplo, rodar aplicações que só existem no ambiente Linux, dar build em sistemas a partir do Linux, que particularmente é muito mais fácil, né? Você rodar um CMake ali do que dentro do ambiente Windows. E ter a possibilidade de ter a interface visual, acho que vai ser um passo além que vai abrir muitas possibilidades. Então, eu como desenvolvedor, apesar de hoje em dia estar muito mais na parte de... Então, nas vezes que o pessoal ainda deixa eu desenvolver, eu fico bem feliz com essas mudanças. No WSL2 eles já estão começando a trazer a questão da utilização de placa de vídeo. Então, por exemplo, se você tem alguma aplicação que usa CUDA, usa algo que realmente existe do processamento que vem da placa, já está disponível, já vai vir disponível nessa versão do WSL2. Agora, uma coisa que eu gostei mais no WSL2, que algumas pessoas podem conviver com isso desenvolvendo de casa e tal, é que agora, por exemplo, a nova versão do Docker, para quem tem o Windows Home, ela vai conseguir rodar no WSL2. Então, acabou esse negócio de Docker Toolbox, que instala VM, aquele tanto de coisa, instala, como é que chama? Nossa, aquilo era pesado, era lento de um nível, gente. Mas cara, aquilo era triste, velho. Aquilo era um sanguessuga na sua máquina, você ligava aquilo lá, só assim, acabou meu dia, não dá mais. É que agora ele vai usar a máquina que você tem do WSL2 para poder conseguir rodar isso. E nessa próxima versão aí que tá dando pau pra caralho e ainda, né, que a versão é a 2202, né, do Windows que saiu aí agora. Eu ainda não atualizei minha máquina aqui, pessoal, com isso. Você tá no Insider? Não, ainda não tô no Insider, não. Eu saí fora. Não, eu tentei, eu fiquei uma época, mas eu tava dando pau pra caramba na minha máquina, eu falei, não, deixa isso pra lá. Trabalhar não dá não, cada update que você faz, joga o dado e hora. Tem que trazer o pão pra casa, né? Antes de testar as coisas, tem que trazer o pão pra casa, né? Tem que trabalhar primeiro. Mas você perguntou aí de como é que o desenvolvedor tá se sentindo, eu ainda desenvolvo quantidade boa e pretendo continuar pelo resto da minha vida aí. Que até os 70 anos eu vou aposentar. 70, 80, 90. Aposentar. Eu tô bem satisfeito, mas... Virou podcast de humor agora? A gente comentou que queria inserir mais humor no podcast, ele está falando que vai aposentar. Aposentar é morrer agora, é isso que eu quis dizer, desculpa aí. Eu quis só ser indireto. Mas eu tô muito satisfeito, eu sempre estive muito satisfeito com a Microsoft, mas algumas coisas que ela traz estão me agradando muito, o CodeSpace, o novo Xamarin. Eu sinto que ela tá olhando para um público que ela nunca olhou. Ela sempre teve mais disposta a agradar o cara que tava com a caneta para assinar o contrato com ela do que pro o cara que tava no dia a dia ali codificando, entendeu? Desculpa te interromper. Hoje também a mudança o dinheiro não tá mais lá, cara.
Então, se a gente for pensar em questões mercadológicas, né, eu não estou também metendo os ferros na Microsoft, não falei que a Microsoft só pensa em dinheiro e tal, mas ela vai ser forçada por uma revolução digital, uma revolução mercadológica que a gente está passando, realmente a mudar essa estratégia, porque o dinheiro não está mais lá, cara. O dinheiro não está mais nessas corporações. O negócio agora é pensar colorido, entendeu? Hoje agora a galera está pensando no diferente. O negócio é ter puff, é ter home office, mudou a estratégia, sem dúvidas. Entendeu? Então hoje a gente está saindo fora daquela época de que o próprio desenvolvedor ele tinha essa visão um pouco mais conservadora no que diz respeito a desenvolvimento. Então eu brinco com um colega meu, não sei se isso é bom ou se é ruim, mas hoje discute-se menos compiladores e mais integrações e possibilidades digitais. Não discute-se tanto mais quanto antigamente discutia-se mais essas questões de linguagem voltada para essa pegada. Vocês conseguiram pegar o que eu estava querendo passar. Então, discute-se menos compiladores e mais a abordagem, mais abrangência, mais impacto. Então, se mudar o jogo, ela tá desenrolada, ela vai falir, velho. Ela fecha as portas. É o que a Microsoft vem pregando muito ultimamente, né? De empoderamento, tanto do desenvolvedor, do usuário final. O foco dela mudou bastante para esse tipo de pessoas, para esse nicho de pessoa. Eu acho que o build teve muita coisa, né? A gente poderia, acho que talvez ficar mais horas aqui comentando sobre os highlights, né? A gente nem tá abordando nas entrelinhas, mas eu acredito que nosso tempo aqui já estamos estourados. Vamos abrir então agora para as considerações finais. Alguém quer ponderar alguma coisa em relação ao build, a nova postura? Nova entre aspas, né? Porque já tem pelo menos uns 5 anos que a Microsoft está nessa posição da empresa e das novidades. Essa questão da postura, um negócio que eu queria falar que, assim, desenvolvedor é um insumo escasso ainda no mercado, não sabendo como é que vai ser os próximos anos, né? Porque algumas pessoas analisam como a profissão do futuro, como a nova medicina. Eu já ouvi até gente falando isso. Eu já li um artigo falando isso, um maldito artigo lá da Exame. Não sei se eu posso falar isso aqui. Apesar que eu acho que ninguém vai morrer por causa ou deixar de viver por causa de um desenvolvedor, por enquanto, né? Vão alinhar salário aí, tá faltando essa parte aí, salário e estabilidade. Exatamente, então assim, ela tem buscado cada vez mais uma forma de que você trabalhar com desenvolvimento não seja um negócio tão sofrido, né? Tentar fazer a vida nossa de desenvolvedor, de TI, que já é sofrida pra caramba, tentar fazer com que ela seja menos sofrida, ao invés de simplesmente chegar lá e dar na cara de um diretor de TI, fala-se que ela vai prometer rios e fundos, sendo que quem vai pagar o parto lá embaixo vai ser o desenvolvedor, né? Então ela já está começando a inverter essa pirâmide aí, né? Eu vou pegar o gancho do Otávio aqui para fazer a minha conclusão também. Eu acho que ela colocou muito poder na mão do desenvolvedor, ela está dando esse empoderamento, ela continua investindo bastante na Azure como um todo, continua investindo na Microsoft 365. Então, assim, eu vejo investimento de todos os lados. Build, igual a Marcela falou, é um show uma porrada, é um bombardeio na gente de informação, é muito difícil trazer tudo aqui. Eu queria aqui só fazer uma consideração e um momento aqui, o Blazor chegou aí, tá? Gente, pode parar de programar JavaScript, vai ter .NET agora, você vai programar no navegador também. Então, todo mundo já pode abandonar todo o curso de JavaScript que estava fazendo, tá liberado. Não, brincadeira. É só uma possibilidade a mais. Acho que não tem muito futuro, mas me empolga a vontade dela de estar em todos os lugares e permitir que as pessoas tenham uma stack só, que é o que o JavaScript estava proporcionando. Uma stack não, uma linguagem só para a stack inteira. Blazor, kkk, Blazor. Vamos ver se dessa vez vai, né? Não vai. É triste, mas não vai. O Razor já foi, né? O Razor foi, o Blazor vai daqui a pouquinho, mas assim, é porque mostra o posicionamento de querer estar em todos os lugares, querer abraçar toda a comunidade em todas as pontas e... Bom, o build me deixou muito feliz. Pô, que legal, hein? Fiquei feliz de ver isso aí também. Tem um tempo que eu não ouço desenvolvedores assim falando positivamente, assim. Os desenvolvedores, na verdade, multidisciplinares, né? Falando do build positivamente da maneira que eu tô escutando aí. Legal. As minhas considerações, eu acho que caem muito bem com o que todo mundo já comentou aí mesmo. É a questão do empoderamento. Eu acho que ela tem focado muito realmente, mudado a visão dela e focado bastante no desenvolvedor, no usuário final, que quem utiliza, quem faz
realmente acontecer. Então, esse foco é legal. A questão dela tentar estar em todos os lugares, isso é ótimo. Ela vai acertar, vai errar bastante. Isso é comum para qualquer empresa. O importante é que ela está tentando acertar de várias maneiras em vários pontos, seja em nuvem, seja em produtividade, seja no ambiente local que a gente tem. Então, isso é bastante interessante. E o build em questão, a gente vê que ultimamente ele tem deixado, não falado só de desenvolvedor, só para desenvolvedor, e sim para mais outras áreas para a gente. Cara, primeiramente, muito obrigado, né? Ser um convidado, assim, do podcast de vocês, porque fiquei bem honrado mesmo, bem legal saber que é um podcast que vai também estar na DTI. Tenho amigos que trabalham na DTI, queria mandar um beijo pro pessoal que trabalha na DTI. Luísa trabalha com banco, acho que a Rafa também deve estar na DTI ainda. Beijo pro Léo também, beijo para vocês que me convidaram. As considerações finais é o seguinte: eu acho que a gente pode esperar muita coisa boa no que diz respeito à plataforma, à integração, e até mesmo essa parte toda de serviços do Microsoft. Então é isso, agradecer demais vocês pela oportunidade. Fiquem ligados no podcast dos meninos aí, vocês estão escutando, se inscrevam aí no rolezinho deles no podcast. E podem esperar muitas novidades, porque... e outra coisa, a Microsoft também já anunciou que ano que vem os eventos serão todos online, né? Gostou? Viu que é mais barato e mais viável. E para 90% das pessoas vai ser melhor, né? Aliás, bem mais que 90%. Sim. Muito mais, muito mais. Era caro, esse tipo de evento inviabilizado, era caro. Eu, por exemplo, obviamente, nunca tive um poder aquisitivo muito alto. E mesmo com todas as facilidades que às vezes a gente ainda tem, como o MVP, etc., eu nunca tive a oportunidade de, sei lá, ter um desconto pro build, a gente paga. Eu falei, velho, mano, você tá doido? Eu vou pagar esse valor aí, como é que eu como? Você tá maluco, mano? Eu tenho conta pra pagar, outra porra de coisa. Então é inviável acompanhar esse negócio ao vivo. Você fica sabendo depois os highlights, os keynotes depois, que passa. Mas vai ser muito bom ano que vem. E todos os eventos ano que vem, inclusive o nosso MVP Summit vai ser online também. Novo normal. E todos os eventos da Microsoft. Então podemos esperar uma turbina bem quente e muito mais coisa. Novo normal é a nova bala de prata. Não, velho, novo normal não, cara. Eu quero voltar pro bar, bicho. Pelo amor de Deus. Não, o bar vai continuar. Só as reuniões vão ser mais remotas, as palestras. A gente agradece aí, então, a presença de todos, né? Como o Major disse aí, fique ligado. A gente está continuando produzindo conteúdo técnico variado, não só Microsoft. Por coincidência, hoje foi só Microsoft. E é isso aí, gente. Um abração. Falou. Valeu, gente. Um abraço. Show de bola, gente. Obrigado mais uma vez aí. Precisando.